Boa noite, hoje 6 de julho de 2021, nova live do Sechá, aonde, né, é a live de perguntas e respostas. Olha aí o Brunão, realmente o Bruno Silveira 85, ele saiu daqui da clínica do SEC, falando, vou assistir sua live, hein? Eu falei, Brunão, quero só ver. Tá aí, obrigado Bruno pela audiência, pela amizade, pela cumplicidade, né? Lívia Ser, boa noite, doutor Pedro, boa noite. Bem, a grande vantagem da live de hoje é que a gente não precisa estar esperando aí ninguém para entrar. Super live. Perguntas e respostas. Seis do 7. Pera que agora eu vou ligar aqui. O Bruno, que parece que mudou o nome dele, Bruno Pegoraro. Pierro Neto entrando. Vamos lá, gente. Hoje a ideia da live, como toda primeira terça-feira do mês, é a gente fazer uma live de perguntas e respostas, tá? Tanto da parte medicinal, né, como do nosso e-book. Né? Você já baixou o nosso e-book? Faça o download dele e se surpreenda. Né? O e-book foi feito assim com muito carinho. O meu filho entrou, o Enzo, o João, que é o nosso jornalista aqui do Sechá, que entrou com 2 minutos de atraso. A Sanzinha entrou, a Sanzinha que nós comemoramos semana passada, 8 anos de uma cirurgia. Espera que eu vou procurar aqui, né, os nossos agradecimentos. Eu não canso de agradecer a essas empresas que nos trouxeram o nosso e-book até aqui. Revivide, da minha amiga Pedra, da Keila. Oi mãe, tudo bom? Boa noite João, boa noite Sanzinha. Nativa Care, Alma Lab, One Pill, Terra Cannabis, Farmausa, Vital Lip e a Carmens. A todos vocês, meu muito obrigado de coração. E estou à disposição aqui para as perguntas, mas vou entrando aqui. Da última vez a gente parou na página 6 do e-book do Sechá. Né, vamos pegar ele de novo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira falar sobre o e-book, por favor, o momento é esse. Vamos lá. Lívia César. O que é melhor, Dr. Pedro, tomar óleo de THC e CBD, separados ou juntos? Depende qual que é a sua intenção. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com dor que eu acabo usando junto. Né? Eu passo um óleo com CBD, às vezes eu passo um óleo com THC e peço para estar misturando e estar tomando. Então, nesse caso pode ser junto. Porém, eu tenho casos onde eu passo um óleo mais rico de CBD durante o dia e um óleo mais rico de THC durante a noite. Né? Então, você pode usar eles juntos ou separados em proporções diferentes durante o dia. A Juliana Cristina, doutor, boa noite. Como eu faço para marcar uma consulta? Juliana, você deu uma olhada, tá? A gente está reformulando, né? O João está aí, que é o nosso jornalista, que está revendo tudo isso, a sessão de médicos, né? De médicos que é feito um cadastro no site. Né? Eu procuro estar dando uma olhada nesses cadastros para ter certeza que a gente não está divulgando aí alguém que não tenha o conhecimento. Não existe uma prova, nada, mas a gente tenta fazer aí pelo menos uma seleção mínima. E lá você encontra eu, Pedro Pierro e outros médicos de outras especialidades e outros locais. Tenho certeza que você vai achar um que seja bom para você. Dr. Pedro, quais as vantagens do uso do óleo e como ele atua no tratamento do tremor essencial?
É pergunta da Lahaine Borges. Não sei se é assim que pronuncia o nome. Se não for, se me desculpe, tá? Bem, o THC ele ajuda muito no tremor. Tanto no tremor do paciente parkinsoniano, como também no tremor do tremor essencial. Mas tem uma coisa que melhora mais ainda, né? Além do THC melhorar o tremor. É o CBD com o transtorno da afetividade. O que acontece? Quando a pessoa tem tremor essencial, né, e alguém está olhando para a pessoa e ela percebe que está sendo observada, ela começa a tremer mais, né, porque gera uma ansiedade. E isso o CBD ajuda bastante. Né? Então, tanto o CBD quanto o THC, eles estão indicados, são muito eficientes, desde que você consiga aí achar a dose que o paciente precisa. Lahaine, espero que eu tenha respondido sua pergunta, se não, me pergunta de novo aí. Luciana, minha amiga estava dando cannabis ao filho autista, foi prescrito por um médico, mas seu filho começou a crises muito mais intensas no tratamento. Ela está perdida, pois não houve acompanhamento. É a pergunta da Luciana. Luciana, o que acontece é assim, precisa ver o que foi usado para ele. Né? Então, o espectro autista, ele não é uma doença, ele é uma condição. Tá? Muitas vezes essa condição vem com outras doenças associadas. Né? Uma delas é o transtorno opositor desafiador. Na minha experiência, né, quando você tem um TOD e você usa óleo com THC, a chance é de você piorar a questão comportamental. Tá? Então precisaria ver assim, que tipo de óleo e qual sintoma que está sendo focado para o tratamento. Laerte, boa noite, mestre Laerte, colega médico aqui da clínica do SEC. Né, ele fala mestre assim porque ele fala mestre para todo mundo, que na verdade o mestre da UTI da cirurgia geral é esse cara, o Laerte Rodrigues Júnior. Grande abraço, meu irmão, saudades, faz tempo que a gente acaba nos encontrando no hospital. Juliana, obrigado, doutor. Imagina, Juliana, qualquer dúvida que você tiver na nossa sessão de médicas, alguma coisa, toda terça-feira eu tô aqui, você volta que a gente dá um jeitinho de te ajudar. Ed Dias Júnior. Doutor, tem uma amiga que está muito mal de dor, pensamento até suicida devido à dor. Ela é transplantada, caso muito difícil. Eu falei para ela te ligar, nos ajude. Claro, Ed, o grande problema do transplantado no tratamento de dor é que você não pode usar qualquer remédio, né? Você não pode ler a caixinha muitas vezes, dependendo de onde foi o transplante, de anti-inflamatório. O canabidiol é uma grande opção, trata o transtorno de afetividade que a dor está provocando na sua amiga, né? Porque ela não vive, ela sobrevive, né? E além disso, você não tem contraindicação com o transplante. Então, pode deixar que nós vamos ajudar sim. Flor de Maio 98. Doutor, é verdade que crianças hiperativas não podem usar nada de THC? Só o CBD? Então vamos lá. Criança usando THC é um problema. Não é que não possa. Mas existem alguns efeitos colaterais, algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Inclusive, as questões psiquiátricas, né? Por isso, nesses casos, a gente faz teste genético, tem toda uma questão para a gente usar. Então, dentro da hiperatividade, a gente tem o CID, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quando você tem, dentro desse espectro, a hiperatividade, que geralmente está associada a uma ansiedade, o CBD funciona melhor. Não quer dizer que não possa ter nem um pouquinho de THC como óleo full espectro. Pode. Tá? Mas o CBD é melhor. Se nós estamos falando da outra ponta do espectro, que é déficit de atenção, o THC funciona melhor. Né? Isso não quer dizer que não possa ter um pouquinho de CBD. Então, dependendo do que a gente está querendo tratar, a gente pode usar mais de um ou mais o outro. E não é que não pode. O efeito é melhor usando mais um do que o outro. Luciana, parece que houve um desmame da alopatia no processo do uso do cannabis. O que ela pode fazer? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima. Tá.
Normalmente, Luciana, a gente não para a medicação alopática. A gente distancia das medicações à base de canabinoides e quando a criança está melhor, a gente começa gradativamente a fazer esse desmame. Né? Mas é um caso assim, bem complexo, a gente precisaria estar dando uma olhada melhor nisso daí. O que ela pode fazer? Voltar com o médico dela. É a melhor opção. Lariane, muito obrigada, compreendi muito bem e a pronúncia do nome foi quase correta. Puxa, você me desculpa realmente, tá? Que não tem como você me mandar um áudio, senão, mas prometo que das próximas eu não erro. Flor de Maio, existe algum óleo 100% só CBD? Tem. O da Prate e Dona Dulce, que é vendido na farmácia, é de 100% CBD. Então, assim, qual que é o objetivo de usar um óleo assim 100% CBD? Pera, Flor de Maio 98, eu acho que é o caso daquele menino, agora eu não estou achando aqui, que é um espectro autista, será que é isso? Bem, respondendo diretamente à pergunta, tá? Existe? Sim, existe. Cíntia 1512 é nosso odontólogo aqui da clínica, um grande abraço, um grande beijo para ela, hoje atendemos aqui junto. Explica, por favor, os tipos de óleo, o que é isolado, o full e o broad spectrum. Então, assim, nós temos 3 espectros de óleo. Nós temos o full spectrum, que ele tem todos os componentes da planta, nem sempre nas mesmas proporções encontradas na natureza. Nós temos o espectro isolado, e você vai ter só CBD, só CBN, só CBG, só THC, não importa, mas você só tem um canabinoide. E você tem um broad spectrum ou espectro ampliado. Os espectros ampliados você tem de +1 a -1. O que quer dizer? Se eu tiver um canabinoide mais outro canabinoide, ele já é um espectro ampliado. Se eu tiver quase todos os canabinoides menos um, menos o CBD, ou menos o THC, ou menos o CBG, não importa. Ele não é mais espectro total. Ele já é um broad spectrum, que é um espectro ampliado. Ed Dias, o senhor... Obrigado, Ed, imagina... Entendeu? Tô aqui para isso e que bom que eu consegui atender a tua resposta. Faustine César, professor, como diminuir ou até controlar a diarreia causada pelo óleo de CBD? Tadeu. Bem, normalmente o que causa a diarreia não é o CBD. É o óleo na qual está sendo usado como via de administração. Normalmente os óleos importados causam menos isso. Geralmente são os óleos mais de extração artesanal, então precisa ver qual óleo que está sendo usado e a quantidade que está sendo usado, porque o óleo ele solta um pouco o intestino. Muitas vezes a gente consegue compensar isso usando um pouco mais de THC, porque o THC ele diminui a peristalse. Patrícia Boscato, grande amiga Patrícia, THC, pode e deve, ajudou muito a Isa, mas sabendo medicar. Exatamente, Patrícia Boscato. É uma grande amiga, ela que me auxiliou no que a gente está chamando de corrente do bem na Pai de São Caetano, ali junto com o vereador Caio. Beijão, Patrícia. João Negromonte, Priscila, teve uma indicação de um medicamento, CBD Bold Spectrum Gummies, 1.550 mg por comprimido. Ela quer saber se pode passar por cirurgia e tomar anestesia tomando esse remédio. Bem, se é um Bold Spectrum, qual canabinoide que não tem um espectro ampliado? Geralmente o que dá um pouco mais de problema na anestesia, problema não, porque vai ter que ser uma anestesia um pouco mais pesada, é o THC. Se o que ela está usando não tiver THC, eu não vejo problema nenhum. Fabiana Belentani Pierro, minha esposa entrou. Oi, meu amor, tudo bom? Cláudia Cerqueira, 152. Ajuda na fala? Em que sentido? Né, que nós estamos falando? Um paciente teve um AVC, parou de falar, é um autista não verbal, é um parkinsoniano que está diminuindo a fala. Me explica melhor aí, Cláudia. Mari Plaza entrou, a Mari, uma grande amiga também, foi professora da minha esposa, tem uma loja maravilhosa chamada Atual Mania. Ela estava chegando atrasada nas outras lives, mas agora está chegando direitinho. Beijo, Mari, saudades. A nossa Gabi toma o que o senhor recomendou, está super bem, THC e CBD 1%, óleos separados. Percebo que ela passou a acordar durante a madrugada várias vezes, isso é normal?
mesmo com os olhos fechados. Aí eu vou precisar do prontuário dela, mas normalmente o que pode estar causando isso é a dose do THC. Toma o senhor recomendou, essa super THC e CBD, óleos separados. Às vezes a gente mexendo um pouquinho na dose do THC, ele já isso melhora. Depois, ou fala com a Marta aqui no SEC, que aí eu vejo o prontuário e te respondo isso direitinho. Minha esposa é Vandel M. Silva. Minha esposa é transplantada de fígado há 12 anos e entrou na fila para o segundo transplante. Porém, ela está com necrose de quadril e não pode operar. Ela pode consumir algum óleo? Sim, pode. Acredito que a sua pergunta seja por conta do óleo, do problema do fígado que ela tem e está usando óleo. Nesses casos, a gente geralmente usa tintura ou em comprimido. A gente evita a parte oleosa, tá? Mas pode usar sim. Boa noite, Mari. Marcel Greco, o Marcel entrou também, o Marcel que é o CEO aqui não só do SEC, mas de todo o guarda-chuva, né? Um grande amigo também, né? Tá dando uma sondada aqui no SEC. Obrigado pela audiência, Marcel. Sanzinha, doutor, os pets também são tratados com os mesmos óleos que os humanos? São, Sanzinha, os mesmos óleos, mas uma quantidade menor. Não, é engraçado como o sistema endocannabinoide de alguns cachorros são sensacionais, como de alguns animais. Por exemplo, do cachorro, né? Para quem tem cachorro, para quem gosta de animal, já sabe o quanto que eles são mais evoluídos que os seres humanos, né? É incrível como eles são muitas vezes mais amorosos, melhores do que alguns de nós. E o sistema endocannabinoide, eles acompanham o mesmo processo, né? É um sistema endocannabinoide muito mais evoluído. Então você precisa de doses muito menores. Tá? Os cavalos também, né? São doses bem menores. Obrigado pela pergunta, Sanzinha. A Cláudia, autista não verbal. Cláudia, se a gente for olhar, né, qual que é, né, o maior desafio do espectro autista? É comunicação. Então, tem espectro autista que não fala porque ele arrumou uma forma de se comunicar que ela é eficiente. Eu pego na mão da minha mãe e vai. Né? Algumas mães, e isso não é errado, né? Tem algumas pessoas que falam assim, mas você facilita muito. Porque tem criança que fala, a mãe entende que está com fome. A criança fala, a mãe entende que está com sede. A criança fala, a mãe entende que a fralda está suja. Isso não é facilitar. Isso é amor demais. Não tem como você evitar que isso aconteça. Então você orienta, né, a família a tentar dificultar um pouco para ver se essa criança ou essa pessoa procura outras formas de comunicação. Mas tem casos que não. Tem casos que você tem uma doença mais avançada, com sintomas mais intensos, muitas vezes até com alterações cerebrais, anatômicas, né, por uma hipóxia, alguma coisa assim, que você vai ter um comprometimento da área da fala. Então, Cláudia, é difícil te falar assim, num autista, numa criança, sem alteração na imagem da ressonância, tem boas chances. É o máximo que eu consigo chegar para te falar. Leda Pierro, minha mãe. Para deixar um cachorro calmo, posso dar cannabis? Pode dar canabidiol, mãe. Você pode dar CBD, né, de uma quantidade menor do que a gente daria. Agora, se o cachorro for filhote, que é o que eu imagino que seja a sua pergunta, é criança, né? Você não acalma a criança, você distrai a criança, você brinca junto. Então calma, que normalmente aí em uns 2 anos, os cachorros crescem e ficam mais calminhos, viu? É só um tempinho. A Mari, voltei, que voltou, eu sabia que você ia voltar, que você estava voltando meio que atrasada, mas hoje você atrasou só 5 minutos, você não vai para a segunda aula como você fazia com alguns alunos seus, viu, Pro? Kelly, os óleos comprimidos são com as mesmas dosagens? Teoricamente sim. Por que teoricamente? Porque você tem uma dosagem variável e uma dosagem fixa.
né? Quando você tem as cápsulas, elas podem ser de 50, 25, elas têm uma dosagem fixa. Já o óleo, né, você tem por gota ou por ml o número de miligramas, então você consegue fazer coisas mais quebradas, mas o efeito é o mesmo, né? O que muda é que o comprimido você não tem a passagem oral, né? Ah, eu deixei um pouquinho o óleo embaixo da língua, ele vai funcionar melhor? Ele vai funcionar mais rápido, não vai funcionar mais forte nem por mais tempo. Então quando você toma um comprimido você perde essa passagem oral. Mas se for um tratamento crônico, isso já não vai fazer mais tanta diferença porque você já está com uma cobertura medicamentosa durante 24 horas. Leandro Stevens Magé. Sofro insônia horrível, quero largar o Rivotril. Leandro, a melhor coisa que você faz é fugir desse Rivotril, porque ele vai te dar problema no futuro. Tá? Não é o Rivotril, é benzodiazepínico. É Rivotril, Dormonide, Alprazolam, Frontal, isso dá dor, dá alterações cognitivas, aumenta o risco de transtornos afetivos. Então o que você tem que fazer? Baixa o nosso e-book do Sechá. O que isso tem a ver com a tua insônia? Se você tiver com insônia, abre o nosso e-book, dá uma lida que você vai se amarrar, porque ele está muito legal, tá? Entra no nosso site, entendeu? Procura na relação de médicos alguém que tenha essa habilidade, porque com certeza, cara, você vai largar o Rivotril, você vai dormir melhor, você vai ser mais feliz e você vai gostar do e-book. Se você não baixou, baixa, Leandro, desculpe aí a brincadeira, tá? Mas eu não resisti porque eu tinha que falar alguma coisa do e-book, Leandro. Um abraço. Pedro Sabacialski, espero que hoje eu com a doutora Cintia eu fiz um treino para falar o nome do Pedro, né? O Pedro, que é o presidente da Santa Cannabis, né? Um cara muito bacana que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo, né? Fico feliz. Mário, obrigado, Neto. Imagina, olha, eu não vou falar seu nome, tá? Laborges, porque é feio falar errado, então eu vou falar assim, Laborges, mas você sabe que é você. Um senhor de 83 anos com princípio de Alzheimer. Qual dosagem mais indicada em um óleo de THC? Nesse caso, em 2%. Então vamos lá. Um senhor de 83 anos é um bibelô, frágil, delicado, valioso. Então, se você for, depende de muitas medicações que esse bibelôzinho está tomando. Então, por exemplo, tá? Eu estou falando isso por conta do benzodiazepínico do Leandro. Mas se esse paciente tomar benzodiazepínico, você vai dar THC à noite, aumenta muito o risco de queda nele. Então, as interações medicamentosas, elas acabam influindo na escolha também da dosagem que você vai usar. É 2% do quê? Você precisa ver se a associação que você está comprando esse óleo, se eles fazem um teste, se eles te dão, tá, a quantidade de miligramas, nem que seja aproximada, de CBD ou de THC que você tem lá. Você pode ter um óleo rico em THC, mas ele tem CBD, a gente não pode esquecer que os dois competem pelo mesmo receptor. Priscila Berenger, o Broad Spectrum tem contraindicação pré-anestesia geral? Quanto tempo antes devo de parar de tomar antes da cirurgia? Priscila, você toma por quê? Primeira pergunta. Segunda, o Broad Spectrum, né, a gente comentou agora há pouco aqui, ele pode ter de 2 canabinoides a todos menos um. Qual que é o Broad Spectrum que você usa? Mas independente disso, não tem contraindicação. Tá? É importante o anestesista estar sabendo, mas aquilo que interfere é o THC. Então você precisa informar a quantidade de THC. E dependendo para que você usa, não pode parar, vai que é para epilepsia. Então, teoricamente não teria problema, tá? Tem alguns anestesistas que têm medo, é verdade, tá? Mas teoricamente não teria problema. Wendel M. Silva, doutor, o óleo de cânhamo também auxilia no tratamento da dor ou não tem nada a ver? Muito obrigado. Ajuda sim. O problema do cânhamo é que você quase não tem THC e o THC na dor é muito importante. Mas não quer dizer que o CBD também não tem ações
analgésicas? Tem, e são ações bacanas. A questão é que assim, a quantidade de cânhamo que você precisa normalmente é 10 vezes mais do que a quantidade de cannabis, né? Não que o cânhamo não seja uma cannabis, mas de uma cannabis sativa, tá? Sativa ou sativa índica, tá? Que é 10 vezes menor. Então, se você vai fazer um cultivo domiciliar, você conseguiu HC para plantar, não investe no cânhamo. Você vai precisar ter muita planta, tá? Mas ajuda sim. E aí você tem um óleo de CBD, você ganhou um monte de óleo de CBD, passou por um médico habilitado que te sugeriu THC. É só a gente fazer uma proporção, misturar, pegar um THC, um óleo com THC isolado, tá? Ou um Broad Spectrum com mais THC e tá resolvendo isso. Evandro Luiz Borghetti. Oi, doutor, boa noite. Evandro da Cristal Shop, lá de Mauá, a melhor carne que tem lá. Não estão servindo feijoada lá por conta da pandemia, também era melhor. Eu e a Manu estamos aqui. A Manu é a menina mais linda que eu conheço, né? Isso porque ela não tem 10 anos, eu acho. Entendeu? E que eu tive o privilégio de, num momento difícil da vida da Malu, em deixar ela com a cabeça mais aberta. No caso, foi realmente uma neurocirurgia e a Manu tá linda, tá muito bem. O Leandro aí fez um bracinho, então espero que o Leandro não tenha ficado chateado comigo da brincadeira que eu fiz da doença dele, mas Leandro, eu vou te pedir licença de fazer de novo, tá? Se você tem insônia, baixa nosso e-book, enquanto você não trata com o canabidiol para melhorar seu sono, você qualquer coisa vai dar uma lida numa literatura muito bacana. Pedrão Sabacialski, também conhecido como Pedro da Maica, valeu Pedrão, igualmente, tamo junto Pedrão. Kellen Love, quanto tempo em média demora para surtir efeito o tratamento com canabidiol? E se supostamente iniciar o tratamento hoje? Kellen, depende para que você vai tratar, né? Se você vai tratar, por exemplo, para uma insônia, eu espero que nos primeiros dias você já tenha uma resposta. Se você vai tratar para epilepsia, eu imagino que desde o começo você tem uma redução, mas você não vai ter um controle, talvez assim, tão rápido. Então, depende muito do porquê que você está usando, a dose que você está usando, mas tentando fazer do difícil simples, geralmente assim, em poucas semanas, menos de um mês, você vai precisar sentir alguma coisa. Laborges, ele não toma nenhum medicamento, óleo rico em THC 2%, cerca de 20 mg por ml para menos de 5% de CBD. Ok. Laborges, não é que eu estou sendo chato, mas olha para você ver como é difícil, tá? 20 gotas de água equivalem a 1 ml. Os óleos, eu tenho óleo que 25 gotas em 1 ml, eu tenho óleo que 10 gotas em 1 ml, eu tenho óleo que 50 gotas são 1 ml. Então, deixa eu agora só procurar aqui, de 83 anos com Alzheimer. Tá, então a gente tem, dentro da doença de Alzheimer, 2 pacotes de sintomas. Você tem os sintomas cognitivos e os sintomas comportamentais. O THC, ele ajuda no cognitivo, ele pode ajudar ou piorar no comportamental. Então a dose, você tem que começar com uma dose baixa, né? Verificar qual sintoma que você quer tratar. É insônia, comportamento ou é cognição. Tá bom? E aí a gente direciona para lá. Mas eu sou a favor do pequeno, começar pequeno, começar devagar e aumentando progressivamente. Priscila, obrigado. Priscila, espero que eu tenha respondido adequadamente a sua pergunta. Raquel Gomes, Mary Kay. Uma senhora de 88 anos tem Parkinson. Toma o óleo verde da Brace e o CBD da Hempsmed. Qual a dosagem certa? Não sei te responder, Raquel. Porque depende muito do sistema endocannabinoide de cada pessoa, né? Então a gente tem um sistema endocannabinoide que ele vai agir, né, conforme você consegue metabolizar. Se você vai metabolizar
mais rápido o THC, mais lento o CBD. É isso que a gente faz com os testes genéticos, é saber quanto que está a metabolização. Então ela usa o óleo verde, que é um óleo rico em THC. Dos óleos verdes da Brasse, Raquel, a gente tem a linha farmacêutica, onde a gente tem, se eu não me engano, óleos de 5, 10 e 15 miligramas por ml. E nós temos também a linha tradicional, 1, 2 e 4%, que equivale a 10, 20, 40 miligramas por CBD de THC. E aí você pode escolher se você quer na forma ativa, né, que é a forma neutra, a forma descarboxilada, ou na forma ácida, que não passa por esse processo de descarbolização. Já o da Hempsmed, você tem um óleo rico em CBD. Então a gente está tendo aí, provavelmente quem prescreveu está querendo acertar de uma forma customizada a relação de THC e CBD, porque senão ele prescreveu o óleo azul da Brasse, que é 1 por 1, tá? Então não tem uma dosagem certa. Dentro do Parkinson você tem vários sintomas, porque você tem várias formas de Parkinson. O caso dela é o rígido acinético, que é o Parkinson que não treme, aquele Parkinson duro, é o Parkinsonismo clássico. Nós estamos querendo melhorar rigidez, tremor, acinesia, né? Então, com essas informações, é difícil, às vezes até vendo o paciente examinando é difícil. Às vezes não é na primeira que a gente acerta, né? Parkinson é uma doença que tem muitos sintomas, inclusive sintomas não motores, que às vezes eles são mais impactantes do que os motores e os pacientes não tiveram essa percepção. Vera Micen. Dr. Pedro, podemos fazer uso de óleo full espectro como prevenção para restabelecer nossos endocannabinoides que diminuem com a idade? Vera, eu já falei aqui outras vezes, tá? Eu acho que já tem flúor na pasta de dente, entendeu? Tira o flúor da água, coloca nano CBD para o mundo, né? Eu acho que canabinoides deveriam para todo mundo, entendeu? Porque eles têm essa questão da neuroproteção cerebral. Embora seja muito difícil a gente comprovar esses efeitos, né? Porque depende muito de estilo de vida, de alimentação, exercício físico. Não é só o óleo de CBD que vai te proteger de uma doença neurodegenerativa no futuro. Mas que eles são capazes de diminuir a inflamação cerebral, isso a gente consegue demonstrar. Então sim, tá? Mas a gente não precisa usar esse óleo como prevenção para restabelecer a diminuição dos endocannabinoides que diminui com a idade. Isso você pode fazer uma dieta rica em ômega 3 e ácidos graxos, que são os formadores do ácido araquidônico que vão formar os endocannabinoides. E tendo bons hábitos, entendeu? Você vai ter um sistema endocannabinoide muito eficiente. Você pode complementar essa eficiência, entendeu? Para você ter outros ganhos, como ansiedade, disposição, esse tipo de coisa, tá? Então dá para você ter um sistema endocannabinoide eficiente com a idade, sim. Basta cuidar da alimentação, exercícios e hábitos saudáveis e você pode complementar sem problema. Seja full spectrum, eu prefiro full spectrum para isso. O Evandro, também conhecido como Go, 7 anos, né? 7 anos que a Manu tem, os 7 anos que eu operei ela, que foi há 7 anos que eu operei ela está com quase 8, porque quando eu operei ela tinha menos de 1 ano. E foi muito engraçado porque no dia seguinte da cirurgia, né, eu fui mostrar, né, pro Evandro, aí, pro Go, né, como é que tinha sido feita a cirurgia. Então eu tirei o curativo, né, tinha uma marca assim, da incisão, ela é maior da parte óssea que a gente opera. E a sorte é que a Pamela, a mãe da Manu, estava lá para segurar o Evandro, porque senão tinha desmaiado e a gente tinha operado o outro da família, né? Pamela, obrigado aí que você ajudou bastante nesse dia. Cláudia, tenho muita ansiedade, qual é o melhor? CBD. Para tratar a ansiedade, CBD. Não é que o THC não possa. Em alguns casos ele pode. Mas a gente considera CBD ansiolítico, THC ansiogênico. CBD CBD trata os canabinoides por uma ligação com o receptor serotoninérgico e o THC em alguns casos pode gerar ansiedade. Kelly Love, é parador, doutor, obrigado para responder. Vamos ver aqui o que é quanto tempo em média. Kelly, olha, menos de um mês.
não é que vai passar a sua dor. Mas lembra aquela história do EVN? Escala de valor numérica da dor? 0 é dor nenhuma, 10 é uma dor excruciante. Excruciante é a dor de Jesus Cristo na cruz, ou uma dor lancinante, né, que seria o 10. Né? Quanto que você estava isso quando você começou o tratamento e quanto que você está agora? É essa relação que tem que fazer. Se for um óleo com mais CBD, a gente precisa realmente ter uma redução grande de EVN para que você perceba. Se for um óleo rico em THC, nem tanto, porque às vezes o EVN não diminui tanto, mas você acaba tendo um ganho por uma dissociação de dor e sofrimento. Gostaria de parar de tomar metadona e gabapentina. Tomo há anos e já nem sinto mais efeito na morfina endovenosa e tenho medo de criar resistência em algo mais. Bem, Kelly, a metadona, né, que é o Mitedon, para dor neuropática, que é o que me parece que você tem, porque você toma gabapentina também, eu acho que é muito melhor do que morfina. Você está com a dor controlada? Eu acho que essa é a pergunta, né? Com tudo isso, você está com a dor controlada? Se tiver, Kelly, mantém. Isso atingir resistência a alguma coisa. Aí a gente tem outras opções. Né? Mas o importante é que você seja avaliada por um médico para saber risco e benefício de qualquer uma das terapias. Eu prefiro muito mais canabinoides do que opioides. Mas não esqueça que tanto canabinoides como opioides são produzidos no nosso organismo. Eles trabalham super bem juntos. Né? Os canabinoides, inclusive, melhoram a potência dos opioides. Keren Love, a live fica salva? Fica no IGTV do Sechá no Instagram. Laborge. Sou irmã da Gabizinha, acolhedora da Abrace. Estou aproveitando a live para tirar as dúvidas e auxiliar mais ainda os pacientes que estão conosco. Já até baixei o e-book. Laborges, muito obrigado por você ter baixado o nosso e-book. Um beijo enorme para todo mundo da Abrace, para o meu amigo Cassiano, para todos que estão aí. Se eu falei alguma coisa errada quando eu falei a respeito dos óleos da Abrace, né, daquela pergunta do óleo verde misturado com o da Hippsmed, você, por favor, você me corrija, tá? E muito obrigado aí pela sua audiência, pela pergunta que você está fazendo lá, obrigado mesmo. Gênio Grumonte respondendo que a live fica salva nas redes sociais. O Evandro, idade, então quando eu operei, faz 6 anos já que eu operei a tua filha. Silvitac, Dr. Pedro, qual a diferença entre cannabis integral e canabidiol? Cannabis integral é a planta inteira, eu fui espectro. Canabidiol é só um dos canabinoides. Tem ação diferentes para as coisas. Tem coisas que o canabidiol isolado não vai ter efeito e tem coisas que a cannabis, com todos os seus componentes, não vai ter o melhor efeito. Né? Cabe a interpretação do médico, a doença que tem, você saber o que é melhor, se é o isolado ou se é o full spectrum. João, Dr. Pedro, existem efeitos colaterais relacionados com o uso dos óleos de CBD e THC? Tem. Agora há pouco a gente estava conversando, aí teve uma pergunta a respeito sobre isso, de um paciente que teve com o óleo, estava tendo diarreia. Normalmente, isso é um problema muito mais do óleo do que dos canabinoides. Tá? Então, você fica aí, como é que se diz? Você fica meio que perdido em relação a isso. O THC, ele tem efeito psicoativo, então ele pode provocar alterações da consciência que podem ser considerados como efeitos colaterais. Agora, quer saber o que é efeito colateral? O meu amigo Cid, né, que é o médico, diretor técnico do CCC, que é o Centro de Combate ao Câncer, ele já falava, quer ver efeito colateral, vai ver que quimioterápico faz. Né? O efeito colateral que canabinoides faz é dose dependente, você melhora a dose, acabou o efeito. Patrícia Boscato, existe risco em tomar CBD e bebida alcoólica? Assim, não é indicado. A bebida alcoólica não é indicada para nada, né? Para que teria uma indicação de você beber alguma coisa?
Agora, se faz mal tomar junto CBD e bebida alcoólica, o que faz mal é o excesso, tanto de um quanto do outro. Com moderação, Patrícia, eu não vejo problema, tá? Você só não pode encher a cara. Growja, qual a diferença entre as sativas ínicas, alfegan, ruderalis para o tratamento de dor? Eu não tenho, talvez, essa experiência para poder te falar isso daí. Eu acredito que as índicas são melhores, tá? Afegânicas e ruderalis. Alfegânicas, assim, a ruderalis, eu vou me ater mais às sativas e índicas, que eu já li um pouco mais sobre isso, tá? A sativa, porque o THC é o mesmo das duas, né? Então existe uma discussão assim, o que direciona o THC a ter um efeito mais eufórico que tem nas sativas e ter um efeito mais relaxante que tem nas índicas. Então assim, imagina você com dor. Você prefere ter dor calmo ou ter dor agitado? Então, na minha experiência, cara, não é grande, tá? São as índicas para o tratamento de dor. A ruderalis e alfeganes, eu não vou saber te dizer, tá? Mas espero que eu tenha te... Se eu puder melhorar a pergunta, me dar mais elementos, assim, que você quer, pode ser que eu consiga melhor. Mas essa parte mais do artesanal, do cultivo, do plantio, não é assim a minha maior habilidade, e eu estou querendo aprender muito sobre isso para customizar melhor os tratamentos. Se você puder depois, aí, se souber de alguma coisa e quiser compartilhar esse conhecimento, cara, será um grande prazer, né? Eu tenho certeza que eu vou ser o médico melhor para os meus pacientes. Cassiano Esperança tá aí, beijo, Cassiano, saudades enormes de você, né? Não vejo a hora da gente poder aí tá discutindo, conversando. Grande abraço. Se eu falei besteira com os olhos da abraço, você me corrige, tá? Retocolite ulcerativa e colangite esclerosante, qual melhor? Olha, para doença inflamatória intestinal, eu acho que o melhor é supositório de CBD com THC. Não conheço aqui ainda algo que tenha assim, mas normalmente o THC ele é melhor para doença inflamatória intestinal. Tá, então, óleos equilibrados eu acho que é a melhor opção, Ana, mas aí teria que estudar melhor o caso, tá? Laborges falou tudo certinho em relação às nossas concentrações e linhas de produção. Está por dentro de tudo como sempre. É porque eu prescrevo, abraço e tenho muita confiança. Vocês estão vendo o porquê, né? Que a gente tem todo esse apoio deles. Kelly Love, estou com a dor super descompensada. Já testei fentanil e não resolveu. Estou longe do controle dessa dor. Vindo do transplante de fígado só para piorar. Kelly, não piora, dificulta, entendeu? Mas já começa a trabalhar, entendeu? Que você vai melhorar, que você vai ficar legal. Einstein, uma vez escreveu uma equação para loucura, né? A equação para loucura de Einstein é você tentar fazer as mesmas coisas e ter um resultado diferente. Procure uma forma diferente de tratar, que eu tenho certeza que você vai ter uma resposta diferente, tá? Você não merece tá assim não. Labote, em relação aos efeitos, em relação ao veículo, qual causa menos efeitos colaterais, como a diarreia, entre outros? Laborges, eu não sei te dizer isso. Parece que o MCT é o que causa menos risco de diarreia, mas eu acho que é tão pouco paciente que tem, que eu acho que é muito mais uma disfunção orgânica do paciente do que do óleo. Quando isso acontece comigo, eu prefiro muito mais mexer na dieta, de repente utilizar probióticos do que mudar o óleo, principalmente quando o paciente está tendo bom resultado, né? Então, tá, eu trato o efeito colateral inicialmente, tá? Cannabis para ti, boa noite, doutor, boa noite. Vou buscá-lo para uma consulta, adorei suas explicações. Kelly, muito obrigado, tá? Mas, como isso aqui é uma live
de um lugar assim que eu ajudei, talvez eu tenha feito o parto, né? A gente tem outros sócios aí que é do Sechá, não é para me promover, pelo amor de Deus. Então lá no Sechá a gente tem uma relação de médicos. Eu tenho certeza que você vai encontrar um médico que seja o melhor para você. Se por acaso escolhido for eu, né, vou me sentir muito honrado, porque ali tem grandes nomes ali na nossa relação, tá bom? Silvitac, para autismo, foi indicado canabidiol, mas também toma o THC. Então depende, o que você quer tratar no espectro autista, qual o sintoma que você quer tratar, que pode ser o CBN. Por exemplo, um espectro autista, entendeu? Que está compensado, está fazendo aba, está evoluindo bem, mas não dorme. CBN. Nem o CBD, nem o THC. Então, depende o que você está querendo tratar desse paciente. Raquel Gomes Mary Kay. Doutor Pedro, tem um teste genético da minha mãe. Qual eu posso mandar para você analisar? Por favor, me ajude. A gente tem 2 empresas hoje no Brasil, se tiver mais eu não conheço, que trabalham com testes genéticos. Normalmente essas empresas, tá? Porque você não precisa de um pedido médico para fazer o teste genético. Você precisa do médico às vezes, e até a interpretação você não precisa do médico. Você lendo, você consegue entender muito bem. O médico, ele consegue tirar algumas informações ali de dentro, que ele consegue ter um tratamento mais customizado, tá? Então, essas empresas elas já têm vários médicos que elas podem estar indicando. Se não, olha no site do Sechá, mas antes de marcar uma consulta, pergunta se o colega ali está familiarizado com esses testes. E tanto eu quanto os outros vamos estar assim à disposição para te ajudar. Já ok, vamos conversar, depois manda um contato lá pro Sechá, que eu entre em contato com você, porque assim, realmente eu tenho um interesse muito grande em aprender isso, né? E eu não encontrei nenhuma literatura, né, consistente e robusta que trate sobre isso. E de repente nós podemos construir uma, né? Nós podemos fazer um relato de caso, alguma coisa, tá? E orientar outros médicos, outros colegas a uma trilha mais customizada. Os pacientes eles merecem isso, merecem tratamentos, e muito obrigado aí por você se colocar à disposição e a gente está conversando sobre isso. Simbiose canábica, muito boa noite. Patrícia Boscato. Meu pai toma há 1 ano aproximadamente o óleo da Brace Azul e começou devido a dores e artrose e artrite. Patrícia, falta você falar agora se ele está melhor ou não. Eu sei, mas os outros não sabem, né? Então você me conta aí para todo mundo, tá? Como seu pai tá. Por favor, sua filha você já falou que tá bem, a Isa, né? E quem quiser conhecer um pouco mais da Patrícia e da Isa, tá? Eu fiz uma coluna no Estadão umas semanas atrás chamado A Corrente do Bem é Feita de Cânhamo, né? Que essa história aí, a Patrícia e a Isa, elas estão assim em destaque, né? Nessa história. Simbiose canábica, como você tá? Tô bem, tô meio fanhoso, desde semana passada eu não tô muito legal, mas essa mudança de tempo, maluco, mas eu tô bem. E você, como é que você tá? Patrícia, hoje ele está super bem, e também com os pólipos intestinais controlados, porque sempre precisava retirar. O cannabis tem ajudado em outras patologias, já que ele está com 80 anos. Obrigado, Patrícia. Cannabis para ti, THC é ótimo. Doutor, TCE, esclerose mesial temporal, estou ótima com óleo. Cannabis para ti, tá? Eu lembro, né, a gente conversou num evento da Cultive, né? E assim, são 2 condições, né? A esclerose mesial temporal, que é uma doença genética que provoca epilepsia, né, que muitas vezes a gente só operando que a gente melhora isso, porque dá um tipo de crise chamado drop attack, a pessoa cai no chão sem defesa, né? Mas a questão do TCA, né, que ótimo que você está bem com CBD e THC, porque eu lembro que não foi fácil para você, né, já faz anos que a gente não conversa, mas eu lembro que não foi fácil para você conseguir chegar a esse controle todo que você tá. Meus parabéns, viu?
Sidney, minha mãe está tomando o óleo da Abrace há 22 dias para Alzheimer e dores. A dores já melhoraram, ela está mais ativa e esperta. Se, obrigado. Né? Uma vez eu estava conversando com o Cassiano da Abrace, eu disse, não, Cassiano, a gente precisa fazer, cara, uns estudos aí mais aprofundados. Aí o Cassiano falou assim, eu tenho mais de 10 mil estudos. Eu falei, sério, cada paciente para mim é um estudo. Né? Quando eu falo assim, 10 mil pacientes, você vê que faz tempo isso, não é de agora não. Né? Mas parabéns, Sidney, parabéns para sua mãe, parabéns pela Abrace. Simbiose canábica. Doutor, o senhor tem conhecimento dos óleos feitos em casa com álcool etanol? Conhecimento assim, eu sei, né, que é uma forma de extração com álcool etílico, se não me engano, álcool de cereais. Se não me falha a memória, é um dos métodos que a maioria das associações das produções caseiras usam. E assim, se a gente pegar o remédio de farmácia, tá, mais vendido à base de cannabis, vendido no mundo, que é o Sativex ou o Mevatil, mas no Brasil é Mevatil, no resto do mundo é Sativex. Se você olhar a formulação dele, ele tem 50,1% de THC, 49,9% de CBD. Ele é um spray e tudo isso é diluído em álcool. Então assim, não dá para falar que o álcool não é uma boa forma de fazer extração. Né? Talvez quando a gente fale de escalas maiores, talvez ele não seja o ideal. Tá? Mas é outra coisa assim que tenho vontade de aprender um pouco mais essa questão de extração, diluição, que eu não realmente assim, eu conheço muito, tá? E falo isso assim com a maior humildade do mundo, óleos artesanais, entendeu? Conheço mesmo. Agora, eu conheço assim, do óleo para frente, né? Do óleo para trás eu conheço pouco e estou agora tentando me aprofundar e com a ajuda do Grower Já, nas próximas lives eu vou trazer informações muito mais assertivas. Eu tenho a possibilidade de fazer o óleo para doar para 5 ou 6 pessoas, eu vou fazê-lo. Olha só, simbiose canábica, o que eu te sugiro, tá? Eu não sei aonde que você está, em qual estado que você está. Você já pensou em fazer uma parceria com uma associação? Entendeu? E deixar assim que a associação te ajude na doação desses óleos. Por que eu estou te falando isso, né? Às vezes, eu já vi isso acontecer, até conversei isso com o Pamplona, o Fabrício Pamplona, há pouco tempo atrás. Né? Eu fui prescrever um óleo artesanal para uma criança lá com a mãe e falei, olha, você vai usar o óleo da associação X. A mãe falou assim, doutor, esse óleo ajeita meu filho. O da associação tal deixa ele muito calmo, até demais, mas dessa associação agita. E aí eu fui perguntar para o Pamplona se era uma diferença de índica e sativa que poderiam dar esse tipo de alteração no espectro autista. Então a gente vê que isso não está muito bem esclarecido, e se está, esse conhecimento, ele precisa ser melhor difundido e melhor estudado. Tá? Então, pensa nisso, entendeu? Se não vale a pena, só para você não ter dor de cabeça. Para ninguém falar assim, teu óleo é ruim. Agora, se você já tem assim, um conhecimento maior, né, eu acho que a gente veio nessa vida para ajudar as pessoas. Patrícia Boscato, Alzheimer, qual a melhor educação? Sintomas melhor afetados, isolamento, agressividade e insônia. Então depende do sintoma. Memória afetada, eu gosto do CBD e do THC. Isolamento, THC. Agressividade, CBD. Insônia, CBE. Eu já produzi óleo para meu pai e ele melhorou muito a simbiose canábica. Mesmo das dores do joelho, os níveis dos diabetes melhoraram muito. Em geral, ele melhorou muito mesmo, acredito, melhora. Eu sou a pessoa que está aqui que mais vai falar para você que melhora. Entendeu? Mas de vez em quando, dependendo dos canabinoides, a gente pode ter algumas alterações, só isso.
Mas, puta, felizaço que seu pai melhorou. Lívia Assess. Dr. Pedro, obrigado pelo aprendizado. Não perco nenhuma live, principalmente a primeira terça do mês. Deus lhe abençoe a todos nós. E essa primeira live do mês de pergunta e resposta, ela só existe porque vocês assistem, porque vocês perguntam. Né? Então, por favor, precisamos manter a audiência, senão daqui a pouco você já me tira daqui. Wendell M. Silva. Como é que se produz artesanalmente esse óleo? Então, uma das formas é com álcool, tem com gelo seco. Você encontra vários cursos de extração de óleo. Você tem, se não me engano, do Sebride, eu não sei, posso estar falando besteira, tá? Mas se não me engano tem um curso deles que fala sobre isso. Várias associações dão esse curso, você encontra pela internet. Depois que inventaram a internet, né, acabou isso daí, a gente consegue buscar conhecimento em tudo que é lugar, tá? Simbiose canábica. Eu sou de Portugal e cá em Portugal eu não tenho conhecimento de associações. O THC ainda é bastante difícil acesso, mesmo legalmente. Simbiose canábica, dia 13 de novembro, eu, a Cecília, que é uma advogada da Reforma, o Pedro Sabas, alguma coisa que é o Pedro da Maica, estaremos em Portugal, tá? Na qual ficaremos até a Canadouro, que é a feira, né, de cannabis que tem na cidade do Porto. Até depois da feira a gente vai estar lá. Seria um prazer te conhecer lá, né, a gente estreitar essas ligações. E talvez eu tenha algumas informações que eu possa te contar que possam te auxiliar muito nisso. Entendeu? Bom saber que em Portugal a gente tem alguém com essa disposição de poder ajudar, tá? E 6 ou 7 pessoas, nesse texto da Corrente do Bem que eu fiz, que eu falo da Patrícia Boscato, daí eu falo sobre isso. Mas são só 6 pacientes. São 6 vidas que você mudou. Né? É o beija-flor tentando apagar o incêndio na floresta. Né? De gota em gota, ele está fazendo a parte dele sem ficar criticando os que estão em volta. Você não fez, eu estou fazendo a minha parte. Simbiose canábica, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Soare Treisvânia, doutor, sou do Rio de Janeiro, onde encontro contato para as prescrições do CBD, dores crônicas? Dá uma olhada na nossa relação de médicos aí do Seixá, que você vai encontrar, e tenho certeza que você vai ser bem avaliado. Mas do Rio de Janeiro, eu sei que eu vou apanhar porque eu esqueci de alguém, mas tem 2 que eu gosto muito, tá? O Ricardo Ferreira, que é ortopedista, manja muito de dor, os caras que mais manja de óleo, tá? E o Dr. Hemp, são do Rio de Janeiro, são os 2 muito, muito bacanas, tá? Paula, gosto muito das lives, doutor. Obrigado, Paula. Obrigado mesmo, escreve isso mesmo, que é pro pessoal do Seixá olhar e não me tirar daqui, tá? Ed Dias Júnior, o senhor é muito fera. Gratidão, sou nada, cara, sou pacato pra caramba, tô brincando. Tá, mas que bom que eu tenha conseguido responder adequadamente aquilo que você estava perguntando. Cid, agora estou querendo usar o óleo para transtorno de ansiedade e pânico e deixar de usar os remédios tarja preta. Sidney, olha só. Deixar de tomar os remédios alopáticos é uma consequência, não é o objetivo. O objetivo é que você melhore a ansiedade, com o mínimo de remédio possível. Porque você pensando isso, você já está gerando uma ansiedade em você, que você quer parar o remédio. Não, você quer ficar bem, você quer ficar melhor, você quer ficar com menos ansiedade. É isso que você quer, foca nisso. Tomar remédio ou não, cannabis ou não, é o meio pelo qual nós vamos conseguir isso. Quando vai para as farmácias, Cláudia, o CBD isolado já está. O CBD da Prate Dona 12 tem 20, 50 e 200 mg por ml, né, mas é de CBD isolado. E a gente tem um Broad Spectrum, que é CBD mais THC do que CBD, em spray, que é o Mevatil da Prate Dona 12. Outras marcas aí estão pleiteando também essa entrada nas farmácias. Quando será a feira em Portugal? A feira em Portugal é no final de semana do dia 21 e 22 do 11. Você pode procurar no site Canadouro, lá na cidade do Porto, tá?
Vânia, qualquer coisa me procura lá, tá? Estaremos lá. Simbiose canábica. Meu Deus, vamos muito nos conhecer. Super, super top. Admiro muito. Imagina a simbiose canábica, pelo amor de Deus. Nós estamos juntos nessa, nós vamos ali trocar informações, mas dá uma olhada aí, Canadouro, 21 e 22 de outubro. De outubro não, de novembro, desculpa, de novembro. 21 e 22 de novembro, Cidade do Porto, Canadouro, entendeu? Eu, Cecília, Pedro, estaremos aí, entendeu? Para conversar, para trocar ideias, trocar informações, entendeu? E como sempre, procurar nos ajudar, nós aqui, vocês daí, né? Que essa planta, ela une todos mesmo. Laborges, estou usando óleo laranja 4%, 4 gotas 2 vezes ao dia para ansiedade, insônia e crise do pânico. Meu sono melhorou muito, mas percebo que durante o dia está afetando na produtividade o sono. Olha só, você pode fazer uma prescrição desequilibrada, né? Você pode tomar, por exemplo, eu gosto dos óleos artesanais, muitas vezes 3 vezes ao dia. Eu acho que a meia vida deles é um pouco mais curta. Se você está tendo sono, talvez a dose esteja um pouco a mais. Por que você não tenta 2 gotas de manhã, 2 gotas à tarde, 4 gotas à noite? Você vai continuar com as 8 gotas. Faz isso e depois você me conta lá. Soares Três Vânias, obrigado, doutor Magina. Laborge, sim, 224. Doutor, minha avó não está bem da memória, ela tem problema de tireoide, mas ficou 3 meses sem tomar remédio. Ela precisa muito de uma consulta com o neuro. Talvez ela primeiro tenha que passar antes com o endócrino e acertar essa tireoide. Tireoide dá problema de memória. Deixa eu ver aqui, eu vou parar na simbiose canábica, já deu 8, daqui a pouco o Instagram me corta aqui. Raquel Gomes Mary Kay, Dr. Pedro, eu novamente, imagina, Raquel, por que os médicos que prescrevem cannabis cobram a consulta tão caro? Raquel, eu acho que a consulta você encontra de todos os preços, né? Se você olhar, por exemplo, no nosso site aqui do Sechá, que tem vários médicos, você vai ver que o preço muda dependendo da especialidade do médico, o conhecimento que ele tem, a forma de atendimento. Mas hoje, por exemplo, eu não prescrevo, eu atendo diversos convênios, mas convênios que têm sede própria, assim. Nesses lugares eu prescrevo canabinoide, mas eu prescrevo canabinoides que são vendidos na farmácia. Porque lá dentro eu não estou no meu consultório, eu estou no consultório de alguém, eu estou prestando serviço para alguém, né? E dentro da minha responsabilidade, eu tenho que passar aquilo que a Anvisa permite que tem na farmácia. Então o paciente passa comigo, se eu achar que ele tem indicação, vai sim com a receitinha de canabidiol da Pradidona Duze ou do Mevatil. Não prescrevo os importados por uma questão da Anvisa, e se esse paciente chegar no consultório e falar que quer passar comigo, eu não atendo, eu mando para outro colega, que eu acho que tem um viés ético aí muito grande. Agora, se é um médico que sempre teve uma consulta barata e agora, porque ele prescreve cannabis, a consulta dele é cara, corre desse médico. Ele está aproveitando uma onda, ele está aproveitando uma situação. Então, você vai encontrar, mas como todo prestador de serviço, né, todo advogado, arquiteto, nutricionista, você vai ter uma variedade enorme de preços dependendo de cada um. Mas você vai encontrar um médico bom por um preço acessível na nossa parte de médicos do Sechá. S. Diniz, obrigado pela orientação. Imagina se Farmácia da Bahia já vende? Acredito que sim. Prate e Dona Duze, acho que a família acho que as farmácias do Brasil inteiro vende. Vai ser minha melhor prenda. Olha só, o simbiose canábica, dia 25 de novembro, eu vou estar ainda aí, então a gente já vai armar já aí uma comemoração aí pro seu aniversário. Cannabis é vida, unidos pela vida, é isso mesmo. Simbiose canábica, boa frase, gostei, né? Vou usar, com a sua permissão, vou usar. Kelly Love, obrigado pela live, doutor. Obrigado você, Kelly, obrigado por Sechá, que abre esse espaço. Eu, Pedro Pierro, médico neurocirurgião,
né, tendo a oportunidade aqui de estar conversando com vocês, esclarecendo várias dúvidas, né, isso daí é muito gratificante, eu me sinto muito honrado, né, e toda terça-feira, das 7 às 8, estamos aqui, né, a primeira terça-feira do mês é essa live de perguntas e respostas, né, as outras a gente sempre tem aí um convidado que com certeza vai engrandecer muito e vai trazer muitas coisas bacanas. Gente, abraço, tchau, tchau.